Vamos estar dando continuidade daquilo que recebemos na célula familiar, amém? Célula familiar é algo de edificação para cada lar, em nome de Jesus. A importância que vocês façam é um propósito do ministério para que vocês possam estar sendo edificados todos os dias. Nós temos os templos, mas temos as células familiares. Não temos as células comuns, como fazíamos antes. E por mais que seja simples, eu acredito que ela seja muito edificante. É necessário que todos façam, para que você não caia, não se entristeça, não se magoe com as coisas que você escuta no mundo. Por mais que seja um tempo mínimo, façam isso em nome de Jesus. Continue no mesmo propósito. Seja persistente. Amém? Eu escutei alguns amém aí. Aleluia. Então vamos compartilhar. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas. Opa, eu acho que eu falei um versículo aqui, não é esse. É 3:1-6. Esse aqui eu vou ler depois. Então vamos lá, Atos 3, do versículo 1 ao 6. Mais um minutinho. Então vamos lá. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo. Então desde o ventre de sua mãe ele era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, o qual, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu que, fitando os olhos nele, disse, fitando os olhos nele, e disse: olha para nós. Guardem isso. Olha para nós. Bate aí no seu peito e faz assim: olha para nós. Amém? E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Esse foi um dos textos que foi falado na célula familiar. Aqui entendemos um pouco sobre Pedro e João, que eram discípulos de Jesus. Estavam falando sobre a missão da igreja no tempo atual. E o tema é você, a resposta de Deus para o mundo. Então entendemos que Pedro e João, eles eram discípulos. Em Mateus 28, 19 e 20, leiam em nome de Jesus. Já abriram? Então eu vou ler aqui. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Então vamos falar um pouco sobre discípulo. Amém? Vamos estar dando continuidade daquilo que vamos estar falando a esses tempos, a esses dias, em nome de Jesus. Algo que Deus colocou no coração do apóstolo para que venha dar uma direção para a igreja nos dias atuais. Para que a gente possa dar continuidade, temos que entender o que é um discípulo. Se a gente for buscar na palavra de Deus, vemos que profetas
eles tinham discípulos. E discípulo é nada menos do que um aluno. Se você quiser buscar e entender o que é um discípulo, o discípulo, ele é um aluno. Ele é um aluno que aprende com o seu mestre. Então, o discípulo é aquela pessoa que ele foca em alguém e aprende o que ela passa em ensinamento. Se a gente formos pensar, a todo canto você vê discípulo, né? Porque toda pessoa, ela é guiada por alguém. Toda pessoa, ela tem uma referência, um exemplo de alguém. E isso faz dela um discípulo. Quando você se torna um aluno e você vê alguém fazendo e essa pessoa é um exemplo para você, você quer entender por que ela é tão, como se diz, não perfeita, mas diferente. Porque o que ela faz é totalmente diferente. E isso vai chamar a atenção. E aí você vai querer começar a seguir o que ela faz, a fazer o modo e o jeito que ela faz. Então por isso, a todo tempo você vai ver um discípulo, trazendo para a ideologia. Se você for ver na filosofia, existe Sócrates, né? Que tinha um discípulo chamado Platão. Então devido ao quê? O que ele ensinava, aquilo chamava a atenção dele. Isso na filosofia. Agora você entende em uma empresa hoje. Você trabalhando. E aí você tem uma função nessa empresa. E nessa função que você faz, o seu patrão, ele te vê você um bom exemplo nela. E aí quando chega um novo funcionário, o que ele vai fazer? Ele vai pegar você e vai falar, ensina ele. Automaticamente aquela pessoa ela vai ser o que sua? Um discípulo. Eu estou tentando trazer para você tenha um entendimento sobre discípulo. Porque é o que a gente vamos estar falando nos dias atuais hoje. E eu vou chegar aqui na palavra de Deus. Então ela é um discípulo. Se essa pessoa, que ela faz com tanto amor, tanto carinho na empresa, e o patrão ele vê isso nela, quando ela for formar essa pessoa, quando ela começar a caminhar, ela será um bom funcionário, sim ou não? Claro. Ela será um excelente funcionário. Por quê? Porque tudo que aquela pessoa passou para ela, ela fez. Ela obedeceu. Ela entendeu que se fizesse daquele jeitinho, ela seria um bom funcionário. Porque no momento que ela não estaria com ela saberia fazer do jeito que tem que fazer. Agora você imagine na sua empresa, você tem um funcionário que vive falando mal do patrão. Faz um monte de coisa errada. Uma empresa multinacional, muito grande, o patrão ele não consegue entender todos os funcionários, quem é quem. E aí essa pessoa, ela é delegada para ensinar alguém. Ela vai ensinar, sim ou não? Vai ensinar. Mas como que ela vai ensinar? Murmurando na empresa, falando que a empresa não presta, que tudo que tem lá não é bom. Como que vai ser esse funcionário? Um discípulo? Claro, não vai mudar, mas vai ser um mau discípulo. Então, há várias circunstâncias de você entender. O discípulo você vê em todo canto. Se você estuda, se você vê alguém de referência, você vai começar a se dedicar e estudar para isso. Querendo ou não, você já vai se tornar um discípulo dessa pessoa. É automático. Você vai ver uma referência, um exemplo, algo diferente nele. Isso é ser um discípulo. Todo discípulo ele tem um mestre. Vamos voltar na palavra de Deus agora. Moisés ele tinha um discípulo. Josué. No livro de Josué ele diz o quê? Medite na minha palavra dia e noite. Mas por que Josué disse isso? Será que ele viu algo diferente ao mestre dele? Existiu Elias e Eliseu.
Elias foi um bom mestre, sim ou não? O que Eliseu fez? Vamos voltar para Jesus agora. Jesus, ele tinha 12 discípulos, que seriam os apóstolos. E nós conhecemos quem foi os apóstolos. Grandes discípulos, porque aprenderam com um bom mestre. Porém, esses apóstolos teve discípulos, e aí foi continuando. Isso nunca mudou. Então, entendemos que um discípulo é aquele que tem alguém como exemplo, é aquele que segue os conceitos do mestre. E como eu falei, todos nós somos guiados por alguém, todos nós temos alguém com exemplo, todos nós vamos ver algo diferente em alguém e vamos querer entender por que aquilo, até chegar o modo de saber como que ele faz, porque ele é tão diferente das outras pessoas. É isso que chama a atenção. Então Jesus diz o que? Ide, forme discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Mas como que eu faço para se tornar um discípulo? Aí a gente volta em Atos. Atos dos Apóstolos. Em um versículo, vamos ver o capítulo. 1. É aquele que eu li, do 3 ao 4. Diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis. Amém? Muitas provas indiscutíveis. Um discípulo, amado, ele vai seguir aquilo que o outro, a ideologia do outro. Sabemos que o evangelho não é uma ideologia, ele é o caminho, a verdade e a vida. E é por isso a necessidade de sermos discípulos de Cristo. É a melhor coisa que podemos fazer. Ao contrário de hoje no mundo, você vê discípulos de vários tipos de coisas. Você vê pessoas seguindo outro tipo de pessoas, e ela leva aquilo ali com todo o coração. A gente vê várias religiões. Aquilo que o mestre ensina para ela é uma doutrina, vira para ele é um discípulo. E ele vai seguir aquilo com toda a força. Amém? Vai entendendo o que é discípulo. Então, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-lhes muitas provas indiscutíveis, que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando-lhe acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, de qual falei vocês, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Então aqui em testemunhas poderemos ser, serão os meus discípulos. Amém? Ele já anunciou isso. Por quê? Discípulo. Porque você sempre será uma testemunha de alguém que mostrou algo diferente para você. Temos o Silvio, que é músico. Se ele for dar um testemunho de como ele começou a música, o que chamou a atenção dele, ele vai citar alguém. Isso é certeza. Então essa testemunha que ele vai te mostrar é algo que chamou a atenção dele e foi a diferença para a vida dele. E quando ele fala, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, até o confins da terra, isso quer dizer que não onde quer que você esteja, no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, se você for viajar para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, para Israel, para a Europa, você será um discípulo de Jesus. Esse é o significado. A importância de você ser um discípulo hoje nos dias atuais. Como que eu vejo que eu estou sendo um discípulo? Como que eu estou caminhando para isso? Uma liderança, muitas vezes ela não pede, ela ordena. Jesus, ele ordenava os discípulos a fazer. Ele não pedia. Por que hoje a igreja ela é fraca? A igreja é mimada? A igreja ela não tem força? Porque ela não entendeu ainda, ela não se tornou um discípulo verdadeiro. Como que eu começo a ver que uma pessoa ela se torna um discípulo?
Uma pessoa que se torna um discípulo, ela honra mais uma liderança sem estar próximo. Ela é submissa aos seus ensinamentos. Ela não precisa estar presente, porque ela aprendeu, ela tem ele como exemplo. Ela quer fazer algo diferente, como foi na vida dele. Jesus, ele deixou bem claro, todo mestre, amado, que ensina, todo mestre que ensina, o seu discípulo, ele pode ser muito melhor. Se você tem um mestre, e esse mestre, ele te proíbe, ou ele te inibe de você fazer algo, é porque ele não está querendo que você seja um discípulo. Ele está querendo que você sempre seja uma pessoa liderada por ele. Para que você entenda o que eu estou dizendo, Jesus, ele disse o seguinte: vocês farão coisas maiores que eu fiz. Jesus foi o mestre. Para que você entenda um outro ver. Se você tem um professor e ele te ensina com todo carinho, você pode ser melhor que ele. Se você tem um professor de dança, se você tem um professor de luta, geralmente eles usam muito essa palavra, mestre e discípulo, você pode ser muito maior do que ele. Jesus deixou bem claro, vocês farão coisas maiores e melhores que eu fiz, porque Jesus, ele estava mostrando que você é um discípulo, e se você seguir aquilo que ele está passando para você, você será maior que ele e até melhor, porque ele sempre ensinou você a ser um discípulo. Ele sempre ensinou que você seguisse o que ele estava pedindo para que você faça. Porém, hoje Jesus não está mais aqui. Hoje temos autoridades maiores aqui e temos que seguir essas lideranças. É simples, é obedecer, é você ser um discípulo verdadeiro. Se você seguir a cada palavra, se você seguir a cada caminho correto, você terá e será abençoado. Jesus, ele veio trazendo essa linhagem. Hoje eu tenho uma empresa. Se tiver um superior a mim, ele me dá uma ordem, eu tenho que cumprir. É simples, eu não tenho que rebater. É superior a mim, é uma liderança. Eu sou um discípulo dele, eu sou um subordinado dele. É isso que Jesus, ele vem mostrando em questão de ser discípulo. Porque se ele está lá, ele pode ser um exemplo para mim. Porque se ele chegou lá, ele lutou por aquilo. Ele se dedicou para estar ali. Claro, hoje o mundo é totalmente ao contrário do que a gente vê, né? Pessoas hoje têm um cargo, né, por questão de amizade e de conhecimento. E tem muitos que estão suando para que tenha esse cargo e não conseguem. Mas aqueles que você realmente vê que ele foi um grande exemplo para você, você irá dar uma, como se diz a palavra, um ar de respeito por aquilo. Porque se ele chegou até lá, você também pode. Esse negócio de brigar e de querer ser um mais do que o outro, um melhor do que o outro, ou você querer sempre vencer na vida, isso não existe, porque sempre vai haver alguém que vai ser melhor do que você. É uma briga isso aí. Você nunca vai ser melhor que ninguém, porque sempre vai ter alguém melhor do que você. Mas porém, se você for um exemplo e você formar esses discípulos, isso vai mudar já um pouco. Quando Jesus, ele diz assim: ide, ensinai todas as nações. Então, o ide e ensinai é quando você forma o discípulo, você vai fazer o ide, você vai ensinar ele vai vir, ele vai ver algo diferente em você, que você simplesmente vai ensinar. Ele vai querer você como exemplo, a todo tempo ele vai olhar para você, ele vai ver algo diferente. Porém, se você não formar ele um discípulo, ele pode se perder muito rápido, porque ele vai pela sua ideologia, os seus conhecimentos, e se um dia você ficar fraco, ele cai também. Mas quando ele entende que tudo isso que você é, ou que você se tornou um dia na vida, há um mestre, e você vai apresentar esse mestre para ele. Quem que é esse mestre? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele só vai chegar até esse Senhor Jesus Cristo através de você. Pedro, ele fitou aos olhos e disse: olhe para nós. Quem que era Pedro? Era um discípulo?
Mas Pedro chamou a responsabilidade para ele. Você sempre será um exemplo para alguém. Se você é um pai para um filho, se você não é um pai para um irmão, se você não tem irmão para um amigo, você sempre será um exemplo para alguém. Você vai escolher se você é um exemplo bom ou se é um exemplo mau. Não adianta. Você sempre será um discípulo e um dia você sempre será um mestre, porque alguém vai querer ser igual a você. E quando você for um mestre e você tiver um aluno, não vou falar muito em discípulo, mas se você tiver um aluno que se torna um discípulo, e ele vai começar a seguir os seus passos. E quando eu falo seguir os seus passos, as suas atitudes, o seu modo de falar, o seu modo de viver. E aí, a partir desse momento que ele começar a seguir isso, você não vai se engrandecer, porque as pessoas vão falar, nossa, como ele é bom, nossa, eu quero ser igual a ele, nossa, ele faz tudo direitinho. Você vai falar, mas atrás disso tem um maior do que eu, e ele é Jesus. Mas como que eu faço para chegar até aí? Medite na palavra de noite, ore, jejue, busque isso na sua vida. Mas ele sempre será uma referência para você. A gente temos o apóstolo, que ele é uma referência para o ministério tríade, autoridade suprema. Tudo que passa tem que passar por ele. Se não estiver passando por ele, tem algo errado. Porque ele é uma autoridade, ele é um exemplo, e tudo vem dele, tudo emana dele. Quando ele manda uma administração para mim, que são os pastores, ou o pastor Rodrigo, a gente automaticamente passa para as outras pessoas. O ensinamento dele vem para nós e nós vai para as pessoas. É simples. Se você começar a seguir esse princípio, se você começar a seguir esse caminho, você vai entender o que é ser um discípulo. E Deus, ele vai cada vez mais abençoar a sua vida. Porque tudo que faz, tudo que vem de cima, é para que todos nós sejam abençoados. É para que a igreja, um corpo, ele seja edificado. Agora, você vai escolher se você quer ser um funcionário bom ou um funcionário ruim. Um funcionário que cumpre, que obedece, que faça com amor, ou um funcionário que sempre está murmurando. E assim você vai demonstrar para as pessoas que estão do seu lado. Preste atenção do que vocês estão fazendo. Vocês não seguram uma placa de igreja, mas vocês têm a responsabilidade desse ministério também. Ele é de Jesus, mas são de vocês também. Então tudo que vocês vão fazer, vocês têm que entender que vocês são discípulos, sim. Porque quando vocês abrirem a boca, vocês vão dar nome do ministério. E muitas das vezes, o que vocês fizerem, não vai só ofender, mas vai chegar para ele. Você imagine quantas lutas ele já passou por causa disso. Silvio, que é o mais velho, imagine, Silvio. Silvio está aqui. Já deve ter passado por barreiras e barreiras, viu acontecer coisas absurdas. Porém, ele está aí firme e forte, abraçando e amando todo mundo. Nunca deixou de fazer isso. E através, é um negócio muito simples. Você ser um discípulo é você seguir aquilo, né, que está sendo imposto. Se ele é um exemplo, se ele é o presidente da igreja, se todo o trabalho que vem, não estou falando de uma ordem dada, faz isso aqui para mim, isso não existe. Eu estou falando das coisas espirituais, de você orar, de você jejuar, de você buscar a Deus, de você fazer o compromisso do propósito das células no lar. Isso é para você, é uma edificação sua. É uma ordem que vem lá de cima e vai passando para vocês. A gente só pega e repassa. Amém? Então isso é ser um discípulo. Isso é ser um discípulo. Você imagina os meninos do louvor, o ministério do louvor. O primeiro ministério do louvor. Aí vem os mais novos, o Pedro. Está sendo um discípulo do Rafael. Está ensinando. Isso é automático. Aí vem as moças da dança, o ministério da dança maravilhosas. Aí vem a Gia agora. É uma discípula, ela está aprendendo. É uma discípula, é uma aluna, irmão. Não deixa de ser uma discípula. É por isso que essas meninas que estão treinando, elas têm que ser em excelência. Elas têm que entender o que estão fazendo. Porque o que elas apresentar, ou apresentar que fala não, apacentar? Sentido. O apacentar, depende do que elas estão falando para ela vai dar um ensinamento, uma direção correta.
Então as pessoas, elas se tornam discípulos automáticos, elas se tornam alunos. Só muda a palavra para alunos nos dias de hoje. Eu tenho referências, eu tenho pessoas de exemplo. Amém? Então, assim, entenda o que é ser um discípulo. Aprenda isso na sua vida. Que você será abençoado em tudo, em nome de Jesus. Você tem um ministério. Você tem Jesus. Porque eu acredito que esse era o princípio da igreja. A missão da igreja era essa. Era você ser um exemplo. Era ser um exemplo. Porque tudo aquilo que você ouviu de Jesus Cristo, que Ele morreu na cruz do Calvário, para que você pudesse ter vida, isso se perdeu. Mas foi isso que Jesus ensinou. Foi isso que os discípulos ensinaram. E não é isso que as pessoas ensinam hoje. Então esse foco se perdeu. Os alunos daquela época que tentaram mostrar, hoje, eles são mestres para nós. Os apóstolos eram alunos de Jesus. Hoje eles são os mestres, nós somos alunos deles. Acredito que nem seja deles, a gente tem referências hoje, nos dias atuais. Mas e qual é a sua referência? O que você está fazendo? Será que realmente você está escutando daquilo que vem do seu mestre? Será que você está entendendo o que você está fazendo? Você está ensinando corretamente? Eu estou falando para a liderança da igreja. Então faça aquilo que tem que fazer. Aquilo que vem da autoridade suprema, que seria o apóstolo, e manda para os pastores, e os pastores mandam para o líder. Se tudo encaminhar direitinho, é como se fosse naquela passagem na Bíblia que fala sobre Ana e Maria e a prima dela. Quando João, ele testificou quando Maria chegou, e ele se alegrou. Isso é muito bom você sentir isso. É muito bom você sentir quando você está próximo de uma pessoa e você testifica isso, que o que vem dele é verdade, o que ele está fazendo é... Cara, isso é muito bom, é muito prazeroso fazer isso. Isso deveria ser a igreja. A igreja, ela deveria ser uma unidade, ela deveria ser um corpo que fala a mesma coisa. Não uma igreja que sai fora, mete pau, faz panelinha, todo tipo de coisa errada. É um ensinamento que ela recebe, chega ali e faz totalmente diferente. Se a gente fosse uma igreja unida, a gente seria uma igreja poderosa. E quando eu falo igreja, eu não estou falando só uma denominação, a gente está falando todas. Porque a gente estaria falando a mesma língua, o mesmo propósito, a mesma bandeira. Sermos exemplos de Cristo Jesus. Discípulos de Cristo. Mas infelizmente, isso se perdeu nos dias atuais. Você não vê mais isso. E cada vez mais está se perdendo. E aí você vê um monte de pessoas hoje com dificuldades. Porque quando ela ia para o templo, ela não ia buscar a vida eterna, a salvação. Ela não ia buscar interesses próprios. E a liderança, às vezes, não ensinavam o que tinha que ser ensinado. E aí hoje, sem o templo, como fica? As coisas se apertam. Elas não têm direção. Porque o que ela aprendeu lá é que elas seriam abençoadas, elas seriam cheias da presença de Deus, tudo ia bem na vida. Pessoas criticando. O que você mais vê na internet é pessoas criticando, murmurando, brigando por causa de política, ideologia um do outro. Está sendo discípulo de pessoas que nem conhece, porque está levando a bandeira de uma pessoa que não conhece. Então tem que tomar muito cuidado, né? Você ser um aluno de uma pessoa, realmente você tem que conhecer aquela pessoa. Você tem que entender quem ela é. Não vai seguindo qualquer um. Não seja um discípulo aí perdido, uma ovelha sem rumo, sem caminho. Porque senão você vai ser igual um crente que vai de igreja em igreja e aprende o ensinamento de cada um e nunca vai se fortalecer. É por isso a necessidade de você ter uma pessoa que te guie. Você ter uma pessoa como exemplo. Você ter um mestre que te ensine, sim, e você ser um discípulo dele. E aí quando você chegar, ele vai te mostrar porque ele é daquele jeito. Porque ele tem um mestre, e esse mestre chama Jesus Cristo. E tudo que Jesus pediu para que ele faça, hoje ele obedece. E ele é bem sucedido em tudo.
mas você será esse exemplo. Quando Pedro fitou os olhos dele e disse: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. O que ele tinha era Jesus, era o Espírito Santo, porque ele ficou em Jerusalém. Ele nunca saiu de Jerusalém. E quando desceu o poder sobre ele, dali em diante, ele levou isso para as pessoas. Ele foi discípulo, ele foi um aluno de Jesus. E ele viveu isso na vida dele. Se você entender isso, você vai vencer em tudo. Porque você vai estar em Jerusalém. E sabe o que é estar em Jerusalém? É mergulhado na palavra de Deus. É você estar em oração. É você estar em jejum. É você estar em obediência com a sua liderança. Assim como diz um líder, uma liderança, ele não pede, ele ordena. Jesus sempre ordenou. Ou você já viu uma liderança pedir? E hoje a igreja ela é fraca e mimada por causa disso. Porque tem muitos pastores pedindo, por favor, pelo amor de Deus. E sendo ele uma liderança, ele deveria ordenar. E se você entendesse que você é um aluno, um discípulo, você seguia. Porque você terá também. E você não teria dificuldade, sabe por quê? Porque ele via a obediência que você tem pela sua liderança. E isso ia fluir automaticamente. Isso é ser um discípulo. Isso é você ser guiado. E é por isso que hoje as pessoas, elas estão saindo totalmente da direção de Deus. Da direção daquilo que lá no início, no princípio, Jesus, ele firmou. Ele diz assim para Pedro: vamos lá. Eu coloquei alguns versículos aqui, eu estou procurando. Amém. Mateus 16, 18 diz assim: não precisam abrir, tá bom? E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Ele falou para quem? Para Pedro. Pedro, você edificará a minha igreja. Ele está falando aqui: Ricardo, você edificará a minha igreja. Silvio, você edificará a minha igreja. Jacqueline, você edificará a minha igreja. Michele, você edificará a minha igreja. Não mudou. Não mudou, gente. É por isso a necessidade de você ser um discípulo e ser um aluno, que tudo que aquilo que você entende, o que é correto de fazer, que está na palavra de Deus, você obedecer, você edificará as pessoas, você formará as pessoas, você ensinará as pessoas, e elas se tornarão um discípulo de Cristo Jesus. Mas ela precisa ver isso em mim e em você, em nós. Então bate no peito de novo e diz assim: elas precisam ver isso em nós. Foi essa palavra da célula familiar. Quando Pedro e João ele curou aquele coxo de nascença, e era uma enfermidade física e também espiritual, porque aquele dinheiro nunca ia suprir a necessidade que ele precisava. Assim como pessoas que estão na rua perdida, o seu dinheiro nunca vai suprir. Pode trazer um alívio momentâneo, mas quando eles entendem a verdade, eles são libertos, aí sim as coisas mudam, porque dali em diante eles começam a lutar para vencer. Dali em diante eles começam a entender quem eles são em Cristo Jesus. Se o nome dele é Rafael, ele não será mais um mendigo, mas ele será um Rafael que edificará a igreja de Jesus. É por isso a necessidade de você entender quem você é. Se você realmente é um discípulo de Cristo Jesus, e se realmente você é aquela pessoa que aquela liderança ela vê com todo amor e carinho, que tenha você como um exemplo. Assim será um discípulo. A igreja nos dias atuais, ela perdeu essa visão. Às vezes ela nem fala muito isso, porque às vezes as pessoas se confundem por coisas banais. Acho que você é meu discípulo. Eu não estou formando você para mim, que se eu formar você para mim, e realmente isso que algumas denominações fez, porque quando eu caí, o que acontece? A metade da igreja cai também. Porque ele não ensinou, ele não formou discípulos. Ele foi uma liderança que fez que as pessoas olhassem para ele, e quando as pessoas tiveram ele como exemplo, ele caiu. Mas quando você é formado e ensinado, e você se torna um discípulo, até a sua liderança, você vai ajudar. Porque se um dia ele cair, você vai trazer ele para a presença de Deus novamente.
porque você vai entender que quem era o mestre dele era Jesus. E dali em diante ele foi o seu mestre também. Mas o exemplo estava nele. E você nunca deixou a igreja por causa dele. Assim é com o marido, ou com a esposa, ou com o filho. Uma mulher não pode sair da igreja porque o filho faz coisa errada. Um marido não pode sair da igreja porque a mulher... Não existe isso, cara. É porque eles foram formados. E realmente essa pessoa não gerou ou não se tornou um discípulo. Porque se ela se torna um discípulo, ela continua no mesmo caminho, no mesmo propósito. Porque ela vai entender que um dia, aquela pessoa que ela via como exemplo, uma pessoa correta, a todo tempo, ela também tinha um mestre. E esse mestre era Jesus. E ela ensinar, ela nesse caminho, ela nunca vai se afastar de ninguém. Ela não vai cair, ela não vai se desanimar por pessoas. Ela sempre vai continuar no mesmo propósito, firme e forte, em nome de Jesus. E assim você tem que ser. Assim, cada um que está no seu lar tem que ser. E aí eu faço uma pergunta: você está sendo um discípulo? Você está sendo um aluno? Você está obedecendo a sua liderança? Você está fazendo o propósito que temos para que você faça sobre as células familiar? Você está dando continuidade nos trabalhos que está sendo dado? Será que você está fazendo isso? Então faça. Honre e será honrado. As pessoas têm que ver isso em você. Assim como eu dei aquele exemplo do funcionário bom e o funcionário ruim. Se eu tenho uma empresa multinacional, eu não vou saber quem são os funcionários, porque eu tenho pessoas delegadas para isso. E muitas das vezes, até essa pessoa que eu deleguei com confiança, ela não é um discípulo, ela nunca foi um aluno e nunca foi confiável. E aí na hora que a empresa ela começa a cair. Mas se é uma empresa que realmente você sabe quem são os funcionários, e ali os funcionários honram, eles são os alunos, são os discípulos, desde o começo tá ali junto. E quando vir alguém, eles vão ensinar o correto. E ali vai gerar frutos. A cada vez mais ela vai florescer. É assim que tem que ser. Isso não muda. Todos nós somos guiados, todos nós temos discípulos. Isso em todo lugar e todo momento. Não só na igreja. Você é guiado por alguém, você tem alguém como exemplo. Em todo lugar tem isso. A todo tempo você tem um mestre. A todo tempo você tem alguém que chama a sua atenção, que é diferente. E assim não é diferente com Jesus. Ele vinha trazendo esse ensinamento. Ele formou os 12 apóstolos, que foi um grande exemplo. Ele ensinou e ele disse: vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Porque o mestre, ele nunca vai ser sempre melhor do que o seu aluno. O seu aluno, ele pode ser até melhor do que o seu mestre, mas o seu aluno sempre vai honrar de onde que ele saiu. O seu aluno, ele sempre vai honrar quem o ensinou. E não onde quer que ele esteja, não importa onde que é, ele vai ser testemunha daquele que o ensinou. Isso é ser um discípulo. Em nome de Jesus. Eu quero que vocês se ajoelhem nesse momento. Vamos tirar um tempo de adoração. Enquanto isso, vocês se ajoelhem.